Glória a Deus. Graça e paz, amados. Bom poder estar nesse lugar novamente, contemplando aí o rostinho dos amados e poder retornar a esse lugar com a permissão do Senhor, logo em seguida com a permissão do pastor Eliakim, pastor Josafá. Desde já, mais uma vez, obrigado, pastor, por essa oportunidade. O meu desejo, a minha oração é que uma porção dessa palavra que será ministrada hoje vá de encontro aos nossos corações, porque quando nós falamos para a igreja, nós também necessitamos, né? E o Espírito Santo, ele se encarrega muito bem de fazer essa parte. Louvado seja Deus. Queria nesse momento agradecer ali ao nosso amado irmão Rafael, que aceitou o nosso convite, já esteve aqui numa outra oportunidade, certamente ele será apresentado, mas eu quero aqui externar a minha gratidão e o carinho pela sua presença conosco, assim como os demais, né, que estão conosco nessa noite. Eu queria te convidar nesta hora a você se colocar de pé, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, né, porque eu costumo dizer que nós fomos vencedores. Muitos foram vencidos e não conseguiram chegar, porque sair, né, do seu lar, do seu aconchego, do conforto e chegar até esse lugar, há muitas propostas e nós muitas das vezes cedemos e somos vencidos e não conseguimos chegar até esse lugar. Então quero louvar a Deus pela tua vida, que conseguiu vencer os obstáculos, os desafios e chegar até esse lugar, para juntos nós louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Eu queria te convidar nessa oportunidade a fechar os teus olhos, nós vamos estar orando nesse momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te rendemos graça nessa noite, por tudo quanto já vimos e ouvimos nesse lugar. Queremos, Pai, te render graça porque o Senhor tem sido fiel, apesar da nossa infidelidade, o Senhor tem sido fiel para conosco. Nós queremos nesse momento, ó Pai, pedir ao Senhor, fique à vontade no meio de nós. Senhor, faça aquilo que o Senhor tem prazer de fazer no meio da sua igreja. Nós queremos sair daqui, ó Pai, saciado e transformado pelo poder que há na tua palavra. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor que traga, Pai, as mentes cativas a esse lugar. Todo pensamento, toda preocupação fica, ó Pai, cativo, ó Pai, nesse momento, para que o diabo não venha, ó Pai, tomar a nossa mente e levar a uma situação que nos preocupa lá fora. Porque, Pai, nós sabemos que muitas das vezes, Pai, nós estamos presentes de corpo e a nossa mente, ó Pai, está nos problemas, nas circunstâncias, mas nesta hora nós queremos pedir ao Senhor que a nossa mente esteja voltada para tudo que está acontecendo nesse lugar, para que o Senhor venha completar aquilo, ó Pai, que necessitamos nessa noite. Nós viemos nesse lugar tão somente para adorar o teu nome, porque somos adoradores, e as demais coisas o Senhor vai nos acrescentar, mas nessa noite nós queremos prestar ao Senhor o nosso melhor culto, a nossa melhor atenção, o nosso melhor, tudo que temos de melhor é para o Senhor nessa noite. Por isso, Deus, fica conosco, no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Louvado seja Deus. Eu queria te convidar nesse momento ainda de pé. Nós vamos ler um texto bastante conhecido e após a leitura eu peço aos irmãos que se assentem, mas eu queria fazer essa leitura com os amados de pé, que se encontra no livro de Isaías 41. Nós vamos ler aqui e depois vamos acompanhar lá o passo a passo dessa mensagem. Isaías 40, nós vamos ler do 28 ao 31. E no decorrer da mensagem eu vou fazendo algumas perguntas para você e você vai responder para você mesmo. De acordo, no decorrer da mensagem, eu vou fazendo algumas perguntas e você responde para você, que esse momento é particular de cada um com Deus. Amém? Isaías 40, a partir do verso 28, que vai dizer o seguinte. Deixa eu ler aqui na versão antiga, porque
nós vamos ter uma compreensão, porque todos com a mesma versão. Isaías 40, a partir do verso 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Verso 29, dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. 30, os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Podeis assentar. Louvado seja Deus. Amados, eu quero partir do princípio, antes de eu entrar na introdução dessa mensagem, eu usava muito isso, nas minhas mensagens. Eu vou liberar essa palavra, essa ministração que o Espírito Santo fez comigo antes dessa mensagem. Isaías vai dizer que o Senhor renova as forças do que não tem nenhum vigor. E certa vez, conversando com o irmão, e ele falou, mas eu chego do trabalho muito cansado e, às vezes, eu sou tomado pelo cansaço. Eu falei, sim, todos nós temos essa luta do cansaço físico. E, às vezes, realmente, nós não vamos conseguir estar em muitos lugares após uma jornada de trabalho. E aí, nesse período, eu tinha um compromisso, como sempre tive na igreja, e o pastor, ele quando atrasava, ele pedia que eu estivesse antes dele, ou seja, para iniciar o culto. E aí eu fazia de tudo, mas tinha dia que realmente, quando eu não tinha aquele compromisso, eu deixava porque eu sabia que ele estaria. E aí eu pegava um ônibus mais ou menos de 1h30, em pé, vindo do trabalho, e eu vinha no ônibus, Senhor, eu preciso ir para a igreja, porque hoje o pastor vai atrasar. E aí eu me deparei com esses versículos, e aí eu trouxe ao entendimento o seguinte, quando nós estamos cansados e desejamos estar em algum lugar, algo secular, algo da nossa vida particular, que não seja nada ao que tange a vida eclesiástica, nós se esforçamos, nós fazemos de tudo para estar, muitas das vezes até para não entristecer alguém que nos convidou. E aí a gente chega cansado, a gente busca força para estar. E aí eu fiz uma análise, eu falei assim, gente, mas para as coisas de Deus o cansaço, ele incomoda mais, ou seja, nós cedemos mais. E aí eu cheguei à conclusão seguinte, Isaías vai dizer que o Senhor renova as forças do que não tem nenhum vigor. Se o Senhor renova minhas forças, eu preciso colocar na minha mente que eu vou acordar, vou ter a minha jornada, e eu passo o dia em oração pedindo ao Senhor que renova minhas forças, porque eu quero estar num culto, num evento, numa célula, seja lá qual o evento que for, eu preciso pedir ao Senhor que renove as minhas forças. Mas aí eu cheguei à conclusão que existe 2 orações que Deus aceita, que é a oração do Senhor, me perdoa porque eu estou muito cansado, não vou poder estar. Essa oração Deus aceita? Aceita. Senhor, me perdoa, o Senhor conhece, sabe que eu estou cansado, não vou conseguir estar no culto hoje. Deus perdoa. Mas eu preciso entender que se eu fizer essa oração, Senhor, renova minhas forças que eu quero, eu preciso estar, o Senhor vai renovar as minhas forças. Só que nós entramos para o caminho do que é mais cômodo para Deus. Por quê? Para nós. Porque Deus aceita a oração. Senhor, me perdoa, não vou poder estar na célula hoje. Deus perdoa? Perdoa. Mas se eu colocar dentro de mim o desejo de vencer a minha carne, com a ajuda do Espírito Santo, Deus também renova nossas forças. Mas a oração mais cômoda é, Senhor, me perdoa, que hoje não vai dar. Aí eu já saio do trabalho
com o meu corpo reagindo, baseado na oração, que eu não vou estar, Deus vai me perdoar. Mas se eu fizer oração, mas os que confiam no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Mas a oração de perdão para não estar, Deus aceita. Mas faça essa experiência. Senhor, eu não abro mão de estar. Porque, irmão, o nosso corpo vai reagir baseado no que está aqui. Se eu fizer uma oração, ou se eu entender que eu não vou porque eu vou estar cansado, eu vou estar cansado. Porque a Bíblia diz que esse corpinho que você tem, ele só quer saber de ficar descansando. E se você tirar uma férias de 30 dias, dia e noite, descansar dia e noite, quando você levantar, você vai falar assim, eu estou cansado. Você está cansado de descansar. Ou seja, esse corpo, ele só quer nos levar a confrontar aquilo que é luta contra o espírito. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Se o espírito é forte, quem vence é o espírito. Mas eu tenho que alimentar as coisas do espírito para que ele vença. As pessoas hoje falam assim, a carne é fraca, o espírito é forte. Se a carne é fraca e eu continuar alimentando a carne, eu tenho uma consequência muito grande de ceder às vontades da carne. Porque eu já sei que ela é fraca. Se o espírito é forte, eu vou pedir força ao espírito para alimentar a minha carne, porque dessa carne, o livro de Romanos vai dizer, não habita bem algum. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Ou seja, em mim, Romanos vai dizer, não habita bem algum. E aí eu preciso ter essa luta constante contra a carne. Vamos lá? Vamos entrar na mensagem? Eu botei como tema dessa mensagem, crente águia. Irmão, quanto mais eu pesquiso sobre a águia, mais eu descubro o porquê que o Senhor vai nos comparar com uma águia. E aí, a gente pesquisando, toda vez que eu prego, eu sinto mais o desejo de pesquisar mais ainda, porque ela nos ensina, ela traz umas experiências que nos levam ao crescimento. E eu botei como tema a águia na sua velocidade. O tema é o crente águia. E aí eu trouxe, estudando, pesquisando, né, a ciência que pesquisa as aves. Ornitologia é a ciência que pesquisa as aves. E aí eu me dedico mais na pesquisa da águia, que me interessa. Eu tenho até alguns livros e tal, porque eu acho interessante. E aí, pesquisando, eu descobri que a águia, ela atinge até 300 km por hora na sua velocidade num voo livre. Existem vários tipos de águia, mas a águia, uma delas, na tua velocidade em voo livre, ela pode atingir até 300 km por hora. E aí eu comecei a questionar, fazer algumas perguntas para mim, e Deus foi ministrando algumas coisas no meu coração, e eu quero compartilhar contigo nessa noite. Eu quero partir desse princípio, fazendo uma pergunta para você e para mim, porque quando eu pergunto, o Espírito Santo retorna para mim. E, a bem da verdade, quando nós ministramos, eu não quero botar você como acusado, ou como pecador, ou como errante, porque eu também sou. Então, nós estamos todos aqui na mesma pegada, no mesmo propósito. Ninguém é maior, ninguém é menor. Só existe um que deve ser destacado nesse lugar, que é o Senhor Jesus. Então, a minha pergunta é, a águia na sua velocidade, e aqui eu trouxe, você pode pesquisar depois, a águia ela vai atingir até 300 km na sua velocidade máxima num voo livre. Tendo espaço, ela vai atingir. E aí eu queria fazer uma pergunta para a gente introduzir essa mensagem. Qual a velocidade que você está nas suas buscas? Eu trouxe uma introdução falando da vida secular, da vida lá fora. Muitas das vezes nós temos uma velocidade incansável, mas deixa eu estreitar mais aqui. Qual a velocidade que você está ao que tange ministério, ao que Deus confiou nas suas mãos, ao teu chamado? Qual é a velocidade que você está? Qual é a dedicação, qual é a intensidade que você está na tua vida eclesiástica? Porque nós temos a vida secular e temos a nossa vida quando assumimos um compromisso com Cristo. E existe muito um comentário
de que eu não tenho tempo, eu não posso. Pastor, eu não vou, eu não posso, eu não tenho tempo. Meu filho, meu trabalho e minha família. Várias situações. Mas a pergunta é, qual a velocidade que você está? Deus, quando me chamou e chamou a mim, e chamou a você, Ele não chamou nenhum desocupado. Ele chamou, na Bíblia, Ele chamou pessoas que estavam apacentando ovelha, cuidando do rebanho, pessoas comprometidas, porque Ele sabia que essas pessoas comprometidas com a tua vida secular, seria também, ou deveria ser, comprometida com o reino. Quando Deus chamou a mim e a você, Ele viu algo em nós e Ele falou, esse camarada, essa mulher, vai ter compromisso no reino. E ao longo da caminhada, nós vamos esmurecendo e arrumando um monte de desculpa. É o meu trabalho, é o filho, Sim, tem situações que vai acontecer sim o imprevisto, mas é sempre as mesmas coisas. Não posso, não tenho tempo, é o meu trabalho. E a pastora Cristina trouxe um assunto muito propício na célula da mensagem anterior, que falava da vaquinha. Porque será que vai ser preciso Deus tirar algumas situações para que o teu tempo, não que sobre, mas para que nós tenhamos tempo para o reino? Será que vai ser necessário essas desculpas que nós demos para o Espírito Santo? Será que vai ser preciso Deus mexer ou tocar para que sobre tempo para nós se envolvermos com as coisas de Deus? Que não seja essa nossa ocupação. Que sejamos realmente maduros para entender que todos nós, seres humanos, temos 24 horas por dia. E as pessoas mais ocupadas cumprem a sua agenda na vida secular. E o Deus que nos chamou, Ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Se eu não tenho tempo para o dono do tempo, eu não tenho tempo para mais nada. O meu tempo vai ser de qualquer maneira para qualquer coisa. Eu preciso ser mais seletivo e saber quem é que tem me sustentado para que eu venha priorizar. Quando a Bíblia diz, buscai primeiramente o reino, eu preciso me dedicar com o reino, para que as demais coisas, Deus acrescente no seu tempo devido, não no meu tempo. Porque tudo que tem que acontecer na minha vida e na tua vida, tem que acontecer no tempo de Deus. Se acontecer fora do tempo de Deus, deixa de ser bênção e passa a ser maldição. Eu não tenho que procurar atalho para as coisas chegar até a mim. Quando eu entendo que Deuteronômio 28:2 vai dizer que, se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar os mandamentos e obedecer, as bênçãos do Senhor me alcançarão. Você pode estar a 300 km por hora, Deus vai fazer com que uma bênção alcance aquela velocidade, mas que vai chegar até você, vai chegar, porque Deus não é homem para que minta. Eu preciso entender que o dono do tempo, eu não posso ter desculpa para quem criou o tempo. E se eu não consigo administrar 24 horas no dia, eu preciso de mais 10 horas, 34 horas, aí eu estou totalmente fora. Então seja mais seletivo ao que você está se dedicando mais. Família é prioridade? Sim. O reino, acima de tudo. Família é prioridade. Tem pessoas invertendo os valores. Primeiro isso, segundo aquilo. Se sobrar, se der, eu vou fazer, eu vou atender o meu chamado. Priorize o reino. Porque a Bíblia é clara quando diz, buscai primeiramente o reino. E as demais coisas, tudo isso que você está correndo atrás, se você priorizar o reino com sabedoria, se você priorizar o que a Bíblia ensina, o que você está buscando no corre-corre, vai te alcançar. Sabe por quê? Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, vai chegar até você, até a mim. Enfim, vamos voltar. 300 quilômetros, qual é a velocidade que você está em busca dos sonhos? Sim, precisamos sonhar. Deus é realizador de sonhos. Precisamos ter projetos? Sim. Precisamos estudar? Sim. Mas qual é a velocidade que você está atendendo ao Deus que te chamou? Qual é a velocidade que você está naquilo que Deus confiou nas tuas mãos? Que você tem um chamado, todos nós temos um chamado. Qual é a velocidade? Qual é a intensidade? Qual é a dedicação? Saindo agora da velocidade e falando um pouco mais de ser mais seletivo. E às vezes nós priorizamos tantas coisas e o que é para ser priorizado, nós deixamos para segundo plano. Não que você tenha que viver 24 horas dentro da igreja, não é isso.
mas é atender o que Deus confiou nas tuas mãos, porque se você não fizer, você pode ter certeza que a obra não fica sem fazer. Deus levanta outro, capacita, mas que a obra vai ser feita sim. A obra não para. Vamos lá? Deixa eu chegar aqui onde eu quero. A águia na tempestade é o segundo ponto. Pesquisando, eu descobri que a águia, quando ela vê uma tempestade se formando, os pesquisadores dizem que ela sobe no mais alto que ela puder, nas pedras mais altas, as rochosas, e de lá ela vê a tempestade, ela tira proveito daquele momento, porque ela sabe que aquele vento é passageiro. E aí ela sobe o mais alto, ela se joga e ela vem só planeando, tirando proveito, ou seja, ela está vivenciando aquele momento, porque ela sabe que aquele momento é passageiro. E às vezes quando deparamos com uma dificuldade, uma tempestade, nós achamos que é eterno. Eu queria falar para você que aproveite o momento bom, que o momento bom ele passa, assim como o momento ruim também passa. Então, quando a tempestade vier, aprenda com essa lição da águia. Ela olha, ela vê o vento se formando, ela sabe que vem uma tempestade. Ela sobe e de lá ela tira proveito. Por quê? Ela sabe, ela tem certeza que aquele momento é passageiro. E às vezes nós encontramos com alguns crentes, passando por alguma situação, ele se entrega, ele esmurece, ele quase desfalece. Por quê? Ele não tem a garantia de que Deus está no negócio e que vai passar. Todo o processo que nós passamos é para nós chegarmos no nosso propósito. Nós passamos por um processo para chegar no propósito. Ninguém vai direto ao propósito que Deus tem. Primeiro, é necessário passar pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é dolorido. Mas eu queria falar para você, tira a experiência, tira aprendizado dessa tempestade, da dificuldade, garantido que vai passar. Se você tem confiança no Deus que você serve, a garantia de vitória é certa. A garantia é certa. Então, fica aqui mais uma orientação. Veio a dificuldade, veio o problema, veio o obstáculo. Eu vou tirar aprendizado, porque eu tenho certeza que isso aqui vai passar. Sabe por quê, irmão? Deus quer que o nome dele seja glorificado na tua vida, nessa situação. O nome dele que vai ser glorificado. Mas muitos param no meio do caminho e falam, não dá. E eu costumo falar com algumas pessoas, aqui não tem, mas tem alguns crentes que falam assim, e aí, irmão, como é que está? Pastor, estou num vento, estou numa prova. Nós não estamos. Crente não foi chamado para ficar na prova, foi chamado para passar pela prova. Crente não foi chamado para ficar no vento, foi chamado para passar pelo vento. Crente foi chamado para passar, não para ficar. Então vale, tempestade, deserto, não é moradia de crente, é um estágio passageiro. Precisamos passar para crescer, para amadurecer, e quando chegar na frente você vai falar assim, não acreditei que passaria e venceria. E aí Deus pega e fala assim, eu estou contigo, homem, eu estou contigo, mulher de Deus, fica firme. E nós muitas das vezes banalizamos as promessas que tem. Porque, irmão, tem situações que vêm para realmente acabar com a gente. Mas se nós confiar de fato, como devemos confiar, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter dificuldade. Mas Deus não é homem para que minta. Se Ele garantiu a vitória, fica firme, irmão. Seguindo naquilo que Deus te chamou, porque você vai alcançar. Terceiro, a águia no seu renovo. A águia no seu renovo, pesquisando, eu entendi e aprendi que quando ela está já um pouco envelhecida, existem alguns pesquisadores que dizem que ela bate com o bico na pedra até cair, como se fosse a parte do bico, maxilar. Não, ela não cai. Eu vou entender que quando ela está com o seu bico pontiagudo, ele vai crescendo e ele vai entortando em direção ao seu pescoço, ao ponto de que se ela não voltar o bico para a sua medida normal, ela perde a forma de se alimentar, ela não consegue mais pegar o alimento, porque o bico entorta, ela não consegue mais se limpar, fazer a sua higiene,
com o bico, e aí ela pode realmente levar à morte, porque o bico vai em direção ao seu pescoço, ao ponto de perfurar. E aí, o renovo dela, ela sai do convívio de todas as águias, ela vai para as pedras, e ali ela fica batendo o teu bico, não para arrancar, como alguém fala, alguns, até nas pesquisas mostra que isso é uma lenda, mas ela bate o teu bico na pedra até ele voltar para a posição normal, para que ela volte a se alimentar novamente e para que ela volte a fazer a sua higiene. Mas ela sai do convívio das outras aves, ela se isola. E quando ela sai desse renovo, de bater o bico até voltar para a posição normal, que chega ao ponto até de sangrar, aí ela mergulha na água salgada, no mar, para que venha cicatrizar, e aí ela não volta com a sua idade jovem, mas ela volta renovada, ou seja, as forças dela é renovada. Por quê? Você imagina uma pessoa que não consegue abrir a boca para se alimentar, ter que se alimentar por sonda, mas ela não, ela volta o teu bico na posição normal. E aí o que eu aplico nas nossas vidas? Nós, como crente, precisamos ter o nosso particular com Deus, sair um pouco do convívio de algumas situações que nos desgasta e fazer um particular, o nosso devocional, a nossa leitura diária, o nosso momento, a nossa busca, para que nós venhamos ter as nossas forças renovadas, porque senão você morre no meio do problema, você morre no meio da fofoca, você morre no meio do disse-me-disse. É o momento que você tem que se retirar do convívio e ir para um lugar, fazer uma busca, fazer uma dedicação, algo mais particular, mais pessoal. Nós precisamos ter sempre essa particularidade com o nosso Deus. Ah, pastor, eu não preciso estar na igreja. Não é isso. Somos maduros para entender que um particular com Deus, você se isola de algumas coisas, você evita alguns ambientes, você se destaca de algumas coisas que não vai acrescentar nada, muito pelo contrário, vai causar desgaste. E esse exemplo nós precisamos seguir. Ela faz o seu renovo, ela sai, ela paga o preço de bater o bico até voltar para a posição normal, para que ela não venha morrer, porque se ela não fizer, o bico vai em direção para perfurar o seu pescoço. E quantos crentes, muitas das vezes, está vivendo uma vida, de repente, até que não agrada a Deus, está morrendo espiritualmente, mas nessa noite você vai sair daqui com um toquezinho do Espírito Santo, para você buscar um renovo e voltar para o convívio das outras áreas, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque é para isso que nós fomos chamados. Há momentos nas nossas vidas que nós precisamos sair de algumas situações, alguns grupos que muitas das vezes só tem coisas que nos levam a se desgastar. Existem grupos de WhatsApp, deixa eu ser mais direto, existe grupo de WhatsApp que nós precisamos ser mais seletivo, porque a Bíblia vai dizer, se estás fazendo alguma coisa, se há nisso alguma virtude, e se há algum louvor, seja isso o seu pensar. Se não está edificando a tua vida, não está exaltando o nome do Senhor, pede estratégia a Deus e saia, porque você está desgastando a tua vida espiritual, não está acrescentando em nada. E às vezes nós ficamos por carinho, não saímos por carinho para não perder a amizade de alguém e entristecemos o Espírito Santo e levamos uma vida, muitas das vezes, falida espiritualmente. E aí nós vivemos uma vida só de oba-oba. E quando chega na hora de intimidade, que vem as tempestades, como falamos anteriormente, nós não temos substância espiritual para lidar com as situações. E aí, 6 horas por mim, e aí nem oração resolve. Por quê? Tem coisas que não é os irmãos que têm que fazer, tem coisas que é particular tua, decisão tua. Se isso aqui não edifica, se isso aqui não exalta o nome do Senhor, Senhor, me dá uma estratégia, que eu preciso sair porque eu estou me desgastando. Você sabe do que eu estou falando, porque eu já passei por isso. Então tem situações que o Espírito Santo dá aquele toquezinho, filho, isso aí não tem nada a ver contigo. Você é uma nova criatura, dá um jeito e sai, saída pela tangente. Mas no nome de Jesus, saia de algumas situações que está desgastando a sua vida. Porque senão, não tem oração, não tem jejum, não tem propósito que vai restaurar a tua vida espiritual.
E eu costumo dizer, pastores, que vida espiritual, ela tem que ser todo dia regada. Porque você sai agora ali fora, você gasta espiritualidade. Você está cheio aqui, recebendo louvores, palavras, você sai ali fora, você gasta. Pessoas falando contra você, pessoas caçoando de você, pessoas rindo. Então, nós gastamos. Então, nós temos que estar sempre repondo essa espiritualidade. Ou seja, aí eu gosto de falar, voltando Jesus, após jejuar 40 dias e 40 noites, é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Ele foi tentado, mas não cedeu. Por quê? O texto diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Querido, se você não estiver transbordando do Espírito Santo, você pode ter uma proposta lá fora e ceder, porque quem está cheio sabe discernir se é de Deus e se não é. Mas se você não estiver bem espiritualmente, você pode achar que é de Deus e depois não ter volta. Então, busque. Está sempre cheio do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que Jesus é uma fonte inesgotável. Quanto mais sentirmos sede, pode buscar, que essa fonte, ela não seca. Ela jorra dia e noite para saciar a minha sede e a tua sede. Então nós temos um endereço para buscar. Muitas das vezes andamos vazio porque escolhemos andar vazio. Porque existe uma fonte? Existe. E a Bíblia tem endereço para buscar essa fonte, e ela é dada aqui sempre nas ministrações que eu tenho acompanhado, tem endereço dessa fonte. Muitas das vezes nós queremos buscar em lugares que nós temos certeza que não vai edificar em nada, não vai louvar o nome do Senhor em nada, não vai exaltar nada, muito pelo contrário, só vai nos levar à falência espiritual. E um crente falido espiritualmente não consegue vencer as astutas ciladas do diabo, não consegue. Falamos do terceiro, o renovo, agora vamos por 4, a águia no seu voo. A águia no seu voo. Pesquisando, eu descobri que a águia é uma das aves que voa com as suas perninhas dobradas. E é uma das aves que tem o abutre, tem o urubu, que eu pesquisei, mas a águia é uma das que consegue voar mais alto entre as outras aves. Ela não é a que voa mais alto, mas ela é uma das que voa mais alto. Por quê? Aí eu tiro também uma lição para a minha vida. Ela voa com as suas patinhas dobradas, com as suas perninhas dobradas. Aí eu vou fazer uma pergunta. Você tem se dobrado diante do Senhor? Você quer alcançar voos altos? Você quer ir alto? Você quer decolar? Você tem se prostrado diante do Senhor? Porque grande diante do Senhor é quando você está de joelho. Aí você é um gigante. Então, querido, você quer voar alto, quer conquistar, quer avançar, quer decolar? Joelho diante do Senhor. Ninguém segura a tua vida. Joelho, oração, busca, renovo, propósito, espiritualidade transbordando. Ninguém te segura. Pode tentar o inferno inteiro. Vai tentar, vai se levantar, mas vai cair. Porque Deus é aquele que te sustenta e me sustenta. Quer voar alto? Perninha dobrada, joelho dobrado diante do Senhor para alcançar altos voos, para conquistar. Louvado seja Deus. 5, a águia na sua alimentação. Você nunca vai ver uma águia se alimentando em coisas em decomposição, alimento. Ela sai, ela caça e come coisas de primeira, como a Bíblia diz. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiser e obedecer, quantos querem? Mas o desafio está na obediência. Todos querem, mas o desafio está na obediência. Seja obediente ao Senhor, que você vai comer do melhor dessa terra. Conquistar, avançar, prosperar, não é pecado, dentro de uma realidade em que Deus nos apresenta. Sem pisar em ninguém, sem maltratar ninguém. Então, você não vai ver uma águia se alimentando em nada em decomposição. Ela é caçadora por instinto. Ela sai, ela caça, ela come coisa de primeira. E aí, o versículo completa isso nas nossas vidas. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Porque tudo que eu preciso e você precisa, está liberado já. Céu é uma linguagem figurativa. Agora, o que eu preciso está aqui. O dinheiro que eu preciso está na conta do pastor Josafá, está na conta da pastora Cristina, está tudo espalhado aqui. Tudo que nós precisamos já foi liberado.
Está liberado. Eu só posso pedir, eu tenho que pedir direção a Deus. Senhor, me conduza onde está algo que eu preciso, que eu estou buscando. E aí Deus vai orientando, buscando, Ele vai orientando. Então, nós não vamos ver uma águia se alimentando em nada em decomposição. Ela é caçadora por instinto, ela caça coisa fresca, de primeira. Quando sobra, ela deixa para quem gosta de comer resto. Mas a águia, nós somos comparados como a águia. Precisamos e devemos comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é para aqueles que decidiram servir ao Senhor. Sobra é para quem está lá fora. Agora, o melhor tem que ser por nós. Agora, bem da verdade, existem uns crentes, nessa igreja não, mas existem uns crentes que estão vivendo só do que sobra. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. O desafio está, se quiserdes e obedecerdes. Muita gente quer, mas tem que obedecer. Deuteronômio vai dizer, se ouvir e obedecer, as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Se ouvir e obedecer, comereis o melhor dessa terra. Então, precisamos entender nessa mensagem também, que tudo que nós vamos conquistar, está na obediência a Deus. Não adianta vivermos só ouvindo. Ouve, mas obedecer. E aí nós vamos viver o extraordinário de Deus. A águia na sua alimentação, não come nada em decomposição. E esse, eu não botei ali, o sexto, isso. A águia na criação dos seus filhotes. Pesquisei, e para o filhote alcançar voo, o ninho dela é feito de muito conforto, de gravetos por fora, e ela, no final, ela começa a forrar de penas muito macias, que ela cata, né, para montar o ninho. E os filhotes, quando chegam a uma idade, diferente de algumas respostas que tem, que diz que ela empurra o filhote do ninho. Não, ela começa a tirar aquelas penas que dá conforto no ninho, ela começa a tirar para que os filhotes se sintam incomodados no meio, que vai ficando só os gravetos por fora, os filhotes vão ficando incomodados, porque ela vai tirando, que para nós seria o colchão, né? Que para elas são as penas, penujas, ela vai tirando e jogando fora. Quando os filhotes vê que está incomodando, aí eles vêm para a beira do ninho, e aí ela começa a voar de frente ao ninho, para que os filhotes vejam e aprendam. Aí, ela voando, o filhote vai, pula. Se ele não alcançar o voo, ela resgata e leva para o ninho, e aguarda mais um pouquinho. Então, querido, foi falado na mensagem anterior, inclusive foi muito bem falado na célula. A zona de conforto, muitas das vezes, nós não vamos sair para conquistar, porque a zona de conforto ela é boa. Você tem tudo ali, tudo mais pouco, tudo limitado. Mas quando você é obrigado a sair, você vê que tem muito mais do que você já tem com garantia. Ou seja, você pode conquistar muito mais do que o que você já tem com garantia. Esse é o desafio da vida. E a águia me ensina isso. Ela vai tirando as penas para que o filhote se sinta incomodado e vem para a beira. Quando ele vem para a beira, ela começa a voar. E ele, na sua curiosidade, também vai e pula. Se ele pegar voo, foi embora. Mas se ele não pegar, ela recolhe e bota no ninho novamente e espera mais alguns dias. Isso aqui é uma história para nós, né? E aí, ela faz isso com os filhotes. E nós precisamos entender isso, porque o conforto é bom. O conforto é bom. Pastor no Rio de Janeiro, ele usava uma frase seguinte: paga-se o preço para ficar no conforto, paga-se um preço para avançar. O conforto é tudo limitado. Já que é para pagar o conforto, pagar o preço de ficar no conforto, paga-se o preço sair, conquistar, avançar e ter mais do que você já tem de reserva. Esse é o desafio. Se paga um preço para ficar no conforto, paga-se um preço para sair também e alcançar e conquistar. Então, já que é para pagar preço, paga o preço para crescer, para avançar, para conquistar. Esse é o barato da vida. E aí, eu não coloquei esse ali, que é o sétimo. Coloquei, não sabia, que legal. A águia na sua visão. Que interessante, eu achei que tinha anotado só aqui.
E quase que eu não consigo dar os bolsos para o pastor Eliakim colocar. E eu pesquisei e vi que a águia, nós, na nossa visão normal, a gente só consegue ver alguma coisa aqui se a gente fizer assim. A águia não, ela tem uma visão lateral, que ela consegue ver algo aqui que nós, seres humanos, não conseguimos. A nossa visão é mais frontal, mas ela não, ela consegue ver algo aqui na lateral, onde nós não conseguimos. E aí eu tiro essa orientação também. Nós precisamos, como filho de Deus, ter uma visão ampla das coisas que está acontecendo à nossa volta. Ter uma visão, e essa visão, eu costumo dizer, para ter essa visão ampla, nós precisamos desligar a visão carnal e acionar a visão espiritual, porque tem coisas que nós só vamos ver através do Espírito, porque a carne vê uma coisa, mas o Espírito te mostra outra coisa, e a visão espiritual te leva a ver coisas que alguém carnal não consegue ver. Amém ou não amém? Eu costumo dizer o seguinte, quando você entrar nesse lugar, acione a tua visão espiritual, porque se você entrar com a tua visão carnal acionada, você vai ver coisas que não é para você ver, mas quando você entra com a tua visão espiritual acionada, você só vê coisa do Espírito. Pode ter algum cenário à tua volta, mas você está focado, você só vê coisa do Espírito. Quando você entrar nesse lugar, acione a tua audição espiritual e desliga a audição carnal, porque senão você vai ouvir coisa da carne. Sabe por quê? Estamos todos em treinamento, e aqui cresce todos juntos, e esse lugar, a Bíblia diz que é lugar de pessoas doentes, também, tem pessoas saradas, mas tem, então você pode ouvir coisas da carne, se tiver com a tua audição carnal acionada. Então quando você entrar por essas portas, desligue a tua audição carnal, acione a audição espiritual, você vai ouvir só as coisas do Espírito. Amém ou não amém? É dessa forma que Deus nos ensina. Então, você entrou no lugar, está vendo muita coisa da carne, saída pela tangente, esse lugar não é para mim, Deus não está nesse negócio. Então, se estás fazendo alguma coisa, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso o seu pensar. Se não for, pede licença, se retira. Fulano vai ficar triste. Não posso entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas amigo, depois a gente se conserta. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo de Deus, ele é sensível. Louvado seja Deus. A águia na sua visão. Então nós precisamos ter uma visão mais apurada, não ao ponto de ter essa visão da águia, mas eu trago aqui uma visão espiritual das coisas. Olha as coisas pela visão carnal, mas olha também pela visão espiritual, para você ter um discernimento do que Deus está te mostrando. Louvado seja Deus. Eu não sei qual foi o ponto que você conseguiu guardar e falar, poxa, eu estou nessa situação e a partir de hoje não vou ser mais o mesmo crente, porque eu preciso ser um crente águia. De repente você está numa situação dessas que se encaixou contigo, saia daqui, busque ao Senhor, que Deus vai te levar a uma maturidade, a um conhecimento. A Bíblia vai dizer, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a cada um Ele dá deliberadamente. Então, talvez há momentos que falta sabedoria, tem um lugar, tem uma fonte que vai liberar sabedoria sobre a tua vida. E você não vai errar, não vai falhar. E aí eu queria contar algo, que isso é uma ilustração, eu queria compartilhar contigo. Conta-se uma história de que um fazendeiro muito conhecido tinha muitas aves na sua fazenda, e certa vez apareceu um ovo na sua fazenda diferente dos ovos das aves que ele tinha naquele lugar. E ele tinha uma galinha chocadeira muito boa. Ele pegou esse ovo desconhecido e botou nessa galinha para chocar. Nasceram ali os seus pintinhos normais, e esse ovo levou um tempo a mais para nascer ali aquela ave. E aí ele deixou, quando nasceu essa ave diferente do que ele conhecia, e aí aquela ave foi pegando um tamanho, e ele chamou, o pessoal perguntava, os funcionários perguntavam, e ele falava assim, olha, eu não sei que ave é essa, então nós vamos colocar o nome dessa ave
de frango estranho. Todo mundo perguntar, é o frango estranho. E aí essa ave foi crescendo no meio das outras, foi crescendo, crescendo, e ela tomou uma postura, uma estatura diferente das aves do convívio ali. Queria chamar já o Ministério de Louvor. E aí, essa ave foi crescendo e chegou a um tamanho que as pessoas também não a conheciam. Mas chegou um pesquisador da ornitologia naquela fazenda, quando bateu o olho, falou: o senhor tem uma ave caríssima? E aí o fazendeiro falou assim: que nada, isso é uma ave que está estragando a minha criação, e nós botamos o nome dessa ave de frango estranho. Ele falou: não, o senhor tem uma ave muito rara. E ele falou: não. Aí ele falou: não serve para o senhor? O pesquisador perguntou: não serve? Ele falou: não. Se o senhor quiser levar, o senhor vai fazer um favor. E aquela filhote de águia, bem da verdade, foi criada ouvindo falar que ela era um frango estranho. E o pesquisador, quando chegou e olhou e falou assim: não, é muito valiosa, isso é raro, leva para o senhor, um favor que o senhor vai fazer. O pesquisador levou aquela ave e levou ela para um lugar muito alto e começou a falar no ouvido dela: você não é um frango estranho, você é uma águia, e você pode voar, e voar muito alto. Você não nasceu para comer ciscar terreiro, você não nasceu para comer resto, você nasceu para ser caçadora. E foi descodificando tudo aquilo que aquele filhote de águia foi ouvindo por muito tempo. E aí aquele pesquisador começou a falar no ouvido dela: você não é um frango estranho, você é uma águia. Você não é um frango estranho, você é uma águia. Você pode voar e voar muito alto. Voa, águia, voa, águia, voa. E aquele filhote de águia pegou, voou e foi embora e sumiu da vista. E quantas vezes nós ouvimos palavras que nós somos fracos, somos perdedores, não vamos vencer. E Deus me trouxe aqui nessa noite para descodificar tudo isso que o diabo tem falado nos nossos ouvidos, porque eu não vivo pelo que as pessoas dizem que eu sou, eu vivo pelo que Deus diz que eu sou. Se Ele diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. Se Ele diz que eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. E eu vim descodificar na tua mente hoje: você não é qualquer um, nós somos filho do Deus Altíssimo. Se você sonha, se você deseja avançar, Deus é o maior interessado em que você conquiste, que você alcance grandes e altos voos. Quero te convidar a se colocar de pé nessa noite e falar para você: você não é qualquer um. Você não é um frango estranho como aquela águia ouviu há tanto tempo. E aquela águia pegou voo, foi embora, sumiu da visão daquele pessoal. Deus te trouxe aqui para falar para você nessa noite: os seus sonhos podem virar realidade. Não depende de mim nem de Deus, depende de você. Obediência, busca, dedicação. Deus vai realizar sonhos sim nessa noite. Sabe por quê? Deus é realizador de sonhos. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: o que o mundo está falando ao teu respeito é mentira, mas o que Deus diz ao teu respeito é verdade. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero te convidar nessa hora a adorar o Senhor juntamente com o Ministério de Louvor. E eu quero ir um pouquinho mais além. Se você sentir o desejo de vir aqui à frente, eu quero orar pela tua vida. E você vai sair daqui sonhando e buscando os voos mais altos do que você já está voando. Esse é o meu desejo e essa é a minha oração. Ministério de Louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. É tempo de Vamos adorar o Senhor, querido. Deus quer ouvir a tua voz nessa noite. Fala para Ele. Vamos descodificar tudo que você ouviu lá fora de negativo, que muitas das vezes derruba você, entristece você, faça com que você desista dos seus sonhos. Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você:
Ele é especialista em causas impossíveis. Esse é o teu momento. Jovens alcançarão novas estratégias para avançar. O texto vai dizer que os jovens certamente cansarão, mas os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas, voarão como águia e não se cansarão. Chamado para vencer, querido. Nós fomos chamados para fazer toda a diferença. Os colegas, os amigos da faculdade, da escola, quer ver toda a diferença na nossa vida, o nosso comportamento. Nós fomos chamados para vencer. Sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural. Louvado seja Deus. Voa, águia. Deus te chamou para voar alto. Nós não somos frango estranho, nós somos crente águia, nós somos vencedores, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Ele te chamou para vencer, para alcançar, para conquistar. Você que não sonhava mais, volte a sonhar. Diante do Senhor, Pai, os teus filhos que vieram diante do teu altar, reconhecendo, Pai, que sem ti nada podemos fazer. Ó Pai, nós colocamos diante do Senhor os nossos irmãos, ó Pai, que entenderam que precisamos, Pai, estar alinhado com a tua vontade. Eu coloco diante do Senhor cada vida, cada jovem, Pai, que nós possamos ser exemplo na faculdade, na escola, na sociedade, na família, por onde esse jovem passar, ó Pai, serão exemplo do Senhor. Nós estamos, Pai, uma geração, uma nova geração, e aqui nós temos futuros pastores, obreiros, diáconos, missionários, ó Pai, nós temos tudo isso aqui, e o Senhor está levantando uma nova geração nessa atualidade. Colocamos diante do Senhor, Pai, as vidas que vieram diante do teu altar. Volte a sonhar, volte a conquistar, volte a fazer os projetos. Pai, eu profetizo nessa noite, projetos que estão no arquivo morto, vai voltar para a gaveta e vão ser realizados dentro da vontade do Senhor. Teus filhos que já não sonham mais, teus filhos, Pai, que perderam a expectativa de vida, vão sair daqui, Pai, querendo pegar voos mais altos do que estão. Ó Pai, eu profetizo nessa noite toda a sabedoria vinda dos altos céus, para que essas pessoas, Pai, que ouviram uma porção da Tua palavra, possam, ó Pai, viver uma vida de intimidade com o Senhor, para que os Teus sonhos, os Teus projetos venham se realizar no tempo do Senhor. E assim, Pai, eu oro, agradecendo a minha oportunidade, no nome de Jesus, amém.